Vasco se antecipa ao mercado e, a depender do cenário, visa substituto para Léo Jardim. Quero falar sobre 4 reforços na janela e aumento da pedida por atacante. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like e pela inscrição. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Alfa. Alfa sempre um lance à frente. Lá você encontra as melhores odds de cotação no mercado. Vai fazer a sua fezinha, por exemplo, hoje no jogo da Seleção Brasileira, está pagando 2,16 na vitória da seleção. Claro, faça a sua aposta sempre com responsabilidade. Lembre que é para maiores de 18 anos. Link no primeiro comentário fixado. Faça seu cadastro de depósito. Seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Quero falar sobre aumento da pedida em relação à proposta que o Vasco já aguarda se movimentar no mercado em relação à venda do atacante Ryan. Por mais que nesse momento seja um desejo do técnico Fernando Diniz a permanência do jogador, aumentar, valorizar a proposta pelo jogador e vender numa janela futura, quem sabe no início do ano, no início da outra temporada, dificilmente o Vasco vai conseguir segurar o atacante. Nesse momento está à disposição da Seleção Brasileira Sub-20 no Egito. Isso, obviamente, só vem valorizando o passe do jogador. E uma informação muito interessante do nosso amigo Joel Silva, do canal Colina em Foco. Existem sondagens de que o Vasco já pode receber uma boa proposta ao meio do ano. E por Ryan, o interessado seria um grande time da Espanha e também da Inglaterra, ou seja, já 2 clubes, um da Espanha, outro da Inglaterra, visando o Ryan. Se a proposta for de 20 milhões de euros, dificilmente o Vasco irá segurar o atacante. Nesse momento, o Vasco visa entre 15 a 20 milhões de euros. Claro que o Vasco vai tentar receber esses 20 milhões. Na cotação atual, 128 milhões de reais. Então, entre 100 milhões e 128 milhões, que já aumenta, o Vasco faz negócio pelo atacante. Claro que visando, obviamente, a carreira do jogador, o futuro do jogador, da família do jogador e também do Vasco. O Ryan acabou renovando o seu contrato, aumentou a multa rescisória, o vínculo de contrato com o Ryan vai até o final de 2026. Isso foi muito bom, né? Tanto do Ryan, da staff, toda essa negociação entre Vasco e Ryan foi muito boa. E agora, obviamente, dificilmente o Vasco vai conseguir segurar esse jogador que vem tendo uma constante evolução. Quero perguntar a você, torcedor, e aí? Negocia o Ryan, vende o Ryan ou permanece com o atacante até a próxima janela, como é um desejo nesse momento do técnico Fernando Diniz? Inclusive, juntamente à CBF, outra informação, o Vasco faz uma força-tarefa para ter o jogador, para ter o atacante contra o São Paulo. Era outro desejo do Diniz, a permanência do Ryan nesse período de preparação durante a data FIFA. Porém, contudo, todavia, as passagens do Ryan em relação à convocação da CBF já estava tudo ok. Então não teve como segurar o jogador no Rio de Janeiro. Mas o Vasco já montou uma logística para ter o Ryan um dia antes do previsto, para não perdê-lo no confronto contra o São Paulo no dia 12. Então o Ryan chega antecipadamente, chega basicamente entre o dia 10 para poder fazer pelo menos uma última preparação para esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Informação do nosso amigo Lucas Pedrosa. Vamos falar mais agora sobre mercado da bola. O Vasco mirando na próxima janela, que inicia no dia 10 de julho, até porque nessa mini janela agora do dia que iniciou no dia 2 de junho até o dia 10, o Vasco não vai contratar a princípio nenhum jogador. O Vasco prioriza nesse momento
a contratação de um diretor executivo de futebol. E ao que tudo indica, nesta sexta-feira, o Vasco já deve ter o anúncio de um novo diretor de futebol, para poder, obviamente, contribuir na janela de transferência. O Vasco mira trazer 4 reforços pontuais, né, nos setores, principalmente do lado ofensivo, que é um pedido do técnico Fernando Diniz nesse momento. Trazer 4 reforços e que desse reforço principal seja atacante. O Vasco não visa nessa janela trazer pelo menos um zagueiro. O pedido do Diniz é reforçar do meio de campo para frente também as laterais. Vamos aguardar. Daqui a pouco vamos trazer novidades em relação a quais nomes aí de pretensão para o Vasco. Mas a princípio a confirmação é que serão 4 reforços e o Vasco, por uma questão financeira, vai buscar jogadores que estejam livres no mercado. Por exemplo, com a saída do Souza, com a saída do Capasso, do Payet, são jogadores que já diminuíram a questão da folha salarial. Então o Vasco quer jogadores livres no mercado nesse momento e vai negociar, obviamente, a questão salarial com esses jogadores. O Vasco estava com uma folha salarial beirando a casa dos 15 milhões e vem tentando enxugar para poder, obviamente, contratar jogadores que estejam livres no mercado e fazer a negociação pelo salário. Bom, vamos aqui agora falar sobre 2 cenários envolvendo uma informação que pode ser, a depender do cenário, um substituto para o goleiro Léo Jardim. O Vasco já tem o goleiro reserva Daniel Fusato, mas vou trazer um nome que saiu como informação. E os 2 cenários é o seguinte: ou o Vasco ativa a cláusula automática dos 50% dos jogos e permanece com o Léo Jardim até o final de 2026, ou ativa a cláusula e negocia o jogador. Né? Não digo nem pelo goleiro Léo Jardim, eu digo mais pela staff, pelos agentes. Não quer a permanência do jogador, acha que vai ter um lucro maior em outro lugar, seja fora do Brasil ou no Brasil. Então, para que não fica um clima chato, essa novela chata, então o Vasco ativa a cláusula e vende, negocia, lucra. O Vasco tem que ter lucros também. O Vasco não pode ser menino nem garotear nessa negociação. O Vasco já fez de tudo, já deu um ultimato, já negociou até um salário na casa de 1 milhão, já bateu no teto, não tem como estender mais. E nisso, obviamente, o Vasco fez a sua parte, e inclusive a Força Jovem emitiu uma nota bem resumida, em miúdos: ninguém é maior do que o Vasco. E é verdade, ninguém é maior que o Vasco. Não dá para você querer ser o maior salário da história do Vasco dessa forma. O Vasco foi justo na proposta. E assim, aí já entra aquela questão do olho grande, né? Olho grande não dá. Então tem que ter muito cuidado em relação... Aliás, tem que ter muito critério, né? Nesse momento tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o Vasco. Nesse momento, pagar para o Léo Jardim um salário de 1,5 milhão, 2 milhões, né? Ou nessa casa, nesse teto, não dá. O Vasco já está tentando enxugar o salário. E aí a staff pede um salário exorbitante, é um absurdo. E com isso, o Vasco já trabalha buscando um substituto. Né? O Vasco tem que se precaver. O Vasco tem que se antecipar ao mercado. Tem que se precaver. Tem o Daniel Fusato? Legal. Mas também tem que ter um goleiro, seja para substituto ou para ser titular. E ao que indica, esse goleiro seria para ser titular. Né? Na próxima janela de transferência, o Vasco busca um novo goleiro. Em resposta a essa situação, o Clube Carioca começou a sondar possíveis substitutos. Entre os nomes do cogitado é o goleiro Álvaro Monteiro, do Milionários da Colômbia. Aos 29 anos, Monteiro é um dos goleiros mais respeitados do país e defende o Milionários desde 2020. Atualmente, ele também faz parte da seleção colombiana, onde é o reserva imediato de Camilo Vargas. Então, trata-se sim de um bom goleiro e o Vasco está atento à situação. Bom, vamos aqui só falar em relação, para tranquilizar e até mesmo saiu uma informação de que as ações da 777 Partners vão a leilão nessa sexta-feira nos Estados Unidos. Em entrevista, o VP jurídico do Vasco, né, o Felipe Carregal, entende que tal movimento não afeta a relação com o Vasco, visto que a liminar obtida no TJRJ sabe a leiloar suas ações em todos os seus clubes de futebol, incluindo o Vasco. As ações americanas são colocadas em leilão público nessa sexta-feira. Isso, pelo que o Felipe Carregal trouxe de informação, não afeta o Vasco, porque o Vasco está respaldado com a liminar que deu a vitória ao Vasco na última semana, né? A liminar
que foi obtida pelo TJRJ. Então, pelo informação do VP do Vasco, VP jurídico, não afeta em nenhum momento. Então, só para tranquilizar o torcedor nesse momento. Galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Obrigado pela sua moral. Deixa o like nesse vídeo, compartilha para geral, com pelo menos 3 torcedores cruzmaltinos. À noite eu volto com mais notícias e informações do Gigante. Um abraço.